Olá, meus amigos e minhas amigas. Nessa madrugada tivemos mais um ataque massivo de drones da Rússia contra a Ucrânia. Infelizmente, uma pessoa perdeu a vida e outras 4 ficaram feridas na região de Kiev. Segundo a defesa aérea ucraniana informou, eles conseguiram abater 60 dos 93 drones russos que foram lançados. Além disso, ainda disseram que outros 26 drones foram desviados por guerra eletrônica. Segundo informações locais, os destroços desses drones, sempre os destroços, atingiram algumas áreas, resultando na morte de um caminhoneiro e no ferimento de outras pessoas. E não foi apenas em Kiev, gente, que a situação ficou complicada. Os drones também atingiram 9 regiões diferentes, causando destruição em locais como Donetsk e Chernihiv, onde casas e edifícios comerciais foram danificados. Agora, na linha de frente hoje, gente, tem bastante movimentação. Por exemplo, os russos têm intensificado suas operações ofensivas perto de Siversk e Toretsk nesses primeiros dias do ano. No caso de Siversk, imagens geolocalizadas divulgadas no dia 2 de janeiro mostram que elementos da 7ª Brigada de Fuzileiros Motorizados Russa, que é parte do 3º Exército de Armas Combinadas, conseguiram avanços no centro de Bilohorivka, ao nordeste de Siversk. Desde o dia 31 de dezembro até ontem, dia 2 de janeiro, os ataques terrestres continuaram intensos em localidades como Bilohorivka e Serebrianka, numa pressão constante. Já na direção de Toretsk, as forças russas também registraram avanços importantes. Imagens geolocalizadas de 1º de janeiro indicam progresso no noroeste e oeste de Toretsk após um ataque mecanizado de menor escala, possivelmente conduzido por uma unidade do tamanho de um pelotão. Relatos de fontes russas sugeriram que cerca de 60% do assentamento já estava sob o controle russo no último dia do ano. Ontem, o Instituto para o Estudo da Guerra, o ISW, que é um think tank ocidental, avaliou que as forças russas já ocupam cerca de 65% da área. Mas isso, gente, foi apenas um exemplo inicial, hein? Temos movimentações importantes também na direção de Pokrovsk. Nos dias 1 e 2 de janeiro, os russos também fizeram avanços importantes nessa região. Mas o que chama realmente a atenção, como vamos ver, é que parece haver uma mudança na estratégia. Bom, primeiro vamos falar de Vodizenka, que fica ao leste de Pokrovsk. Imagens geolocalizadas divulgadas no dia 2 de janeiro confirmaram que as forças de Moscou tomaram o controle da área. Isso também bate com informações de alguns blogueiros russos que apontaram a atuação da 5ª Brigada de Fuzileiros Motorizadas Russa, parte da 51ª CA, nessa operação. Além disso, tem avanços em outras áreas. Os russos também se moveram para o oeste de Zeleny, ao sul de Pokrovsk, e ao norte de Novotrotsk, no sudeste da região. Outro ponto de destaque é a Novovasilivka, que fica a sudeste de Pokrovsk e a oeste de Novotrotsk. E os russos também avançaram ali, tem imagens confirmando o controle da área no dia 2 de janeiro. Agora, o que tudo isso indica, gente? Bom, é que parece que a Rússia está tentando cercar Pokrovsk pelos flancos oeste e leste, em vez de apostar em ataques frontais vindos do sul, que é o que víamos observando até então. Provavelmente é uma estratégia para evitar confrontos diretos nas áreas mais urbanizadas. Inclusive, o Major Viktor Trehubov, porta-voz do grupo de forças Forticia da Ucrânia, comentou que os russos não teriam recursos para ataques frontais e estão optando por essas manobras de contorno. Gente, mas não acabou não. Quando avançamos em direção a Kurakov e Vuhledar, as operações russas também têm se intensificado nos últimos dias. Primeiro em Kurakov, onde os russos avançaram nos 2 primeiros dias do ano. Imagens geolocalizadas publicadas entre 31 de dezembro e 1º de janeiro mostraram que eles tomaram o controle de Sonti-Cívica, que é localizada a noroeste de Kurakov. Além disso, os avanços continuaram para o oeste de Sonti-Cívica e a leste de Petropavlivka. Lá na direção de Vuhledar também houve registro de avanços russos importantes. Imagens publicadas indicam que eles progrediram ao norte de Konstantinopolsk, no noroeste de Vuhledar. Entre 31 de dezembro e 2 de janeiro houve operações ofensivas em várias localidades a noroeste de Vuhledar. Gente, parece que os russos estão tentando apertar o cerco em áreas estratégicas, com avanços que fortalecem o controle em pontos específicos. Bom, mas como podemos ver, a Ucrânia não está passiva, apenas assistindo a esses movimentos russos. Eles têm feito ultimamente operações que têm chamado a atenção tanto em Kursk quanto no Mar Negro. Esses ataques têm se concentrado em alvos estratégicos importantes. Primeiro, em Kursk, as forças ucranianas conduziram um ataque com mísseis supostamente contra um posto de comando militar russo. Imagens geolocalizadas divulgadas em 2 de janeiro mostram um edifício danificado e veículos militares russos em Ivanovoskoye como resultado desse ataque. Há indicações de que foram usados sistemas HIMARS. Fontes ucranianas relatam que o alvo seria o posto de comando da 80ª Brigada de Infantaria Naval Russa, enquanto o governador interino de Kursk, Alexander Kirstein, afirmou que o ataque danificou a Casa de Cultura da área.
Agora, sobre as operações no Mar Negro, o GU relatou que em 31 de dezembro um drone naval ucraniano Magura V-5 destruiu 2 helicópteros M8 russos e danificou outro, que foi uma ampliação de um relato anterior que mencionava apenas um helicóptero destruído e outro danificado. Além disso, o porta-voz da Marinha Ucraniana, capitão Dmytro Pletenchuk, questionou as alegações russas de que havia 8 tripulantes a bordo dos helicópteros, mas destacou a relevância da perda de tripulações altamente treinadas. Pletenchuk também mencionou que os ataques ucranianos contra a Crimeia estão prejudicando a logística russa na região. Isso incluiria danos à ferrovia na ponte do Estreito de Kerch e às balsas que transportavam vagões ferroviários e tanques de combustível. Bom, gente, mudando de assunto, vamos conversar sobre a crise energética que está afetando diretamente a Transnistria, aquela região separatista de maioria russófona lá na Moldávia. Olha só o que está acontecendo. Como vocês sabem, a Rússia perdeu uma das últimas rotas de exportação de gás para a Europa, e isso está batendo forte nessa área. A Transnistria, com cerca de 450 mil pessoas, sempre contou com o apoio de Moscou, até mesmo com gás gratuito. Só que isso acabou agora com o início do ano. É porque no dia do Ano Novo a Ucrânia decidiu não renovar um acordo que permitia à Rússia bombear gás para a Europa através do território ucraniano. E aí foi um impacto imediato na Transnistria, né? Cortaram o aquecimento central, a água quente e mais. O governo local teve que parar praticamente toda a produção industrial, exceto a de alimentos. Agora imagine a situação. Boris, que mora em Tiraspol, a principal cidade da Transnistria, arrastou um velho fogão elétrico para aquecer a casa dele. Ele está conseguindo se virar, mas já levantou uma preocupação importante. Como os aposentados mais velhos vão lidar com isso? Porque, sinceramente, não dá para improvisar calor no frio extremo sem recursos, né? Nas ruas a reação é clara, as pessoas estão fazendo fila para comprar aquecedores e fogões elétricos. E enquanto isso, os preços de coisas básicas como pão, macarrão e cobertores estão subindo muito rápido. Dá para sentir, gente, a situação? Além disso, a Rússia vinha fornecendo cerca de 2 bilhões de metros cúbicos de gás por ano para essa região. Só que em dezembro, a Gazprom anunciou que cortaria o fornecimento por conta de uma disputa sobre dívidas. A Rússia diz que a Moldávia deve 709 milhões de dólares. A Moldávia, por outro lado, contesta e diz que a dívida é de apenas 8,6 milhões, ou seja, mais uma frente de tensão. E enquanto isso, a situação só piora. A Transnistria está esgotando as reservas de gás. Em muitos lugares, o gás que sobrou é só para cozinhar. E as usinas? Já começam a queimar carvão para funcionar. Tem gente como a Ala, lá em Ribnitsa, que está dependendo de fogueiras dentro de casa. Outros, como a Maria de Bender, foram orientados a ficar em casa sem saber se vão receber seus salários. Mesmo assim, ela diz que confia que a Rússia vai ajudar. Por outro lado, o primeiro-ministro da Moldávia, Dori Hessean, vê tudo isso como uma crise de segurança. Ele acredita que a Rússia está tentando fortalecer grupos pró-Moscou na Moldávia e armar a região contra a Ucrânia. Já Moscou culpa a Ucrânia pelo corte e ainda diz que quem vai lucrar com isso são os Estados Unidos vendendo mais gás para a Europa. A questão é saber como a Rússia vai lidar com isso. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.